João Guimarães Rosa, durante a Revolução Constitucional, em 1932, voltou a Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Atuou como médico no 9º Batalhão de Infantaria, na cidade de Barbacena. Enquanto exercia medicina, iniciou o processo de escrita literária. Em 1936 recebeu o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras por sua coletânea de poemas, Magma. Este primeiro trabalho premiado foi publicado póstumamente em 1997. Guimarães Rosa, pelo seu imenso apreço pelas línguas estrangeiras, que lhe permitiram dominar 9 línguas, abandonou a medicina e optou pela carreira diplomática, o que também lhe proporcionou maior contato com o mundo das letras. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1934 e foi nomeado vice-cônsul em Hamburgo, na Alemanha. Nesse período, quando o país germânico estava sob o domínio nazista, Rosa, usando sua influência como diplomata, ajudou inúmeras vítimas do nazismo a escapar, segundo documentos históricos, assinando vistos para passaportes como vice-cônsul. Em 1942, quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha, Guimarães Rosa foi preso, assim como outros brasileiros que viviam no país. Após sua libertação da prisão no final de 1942, foi nomeado secretário da Embaixada do Brasil em Bogotá, Colômbia. Mais tarde, entre 1946 e 1951, residiu em Paris, onde consolidou a carreira diplomática. Faleceu em 19 de novembro de 1967 na cidade do Rio de Janeiro. O ambiente rural em que nasceu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, uma pequena cidade rodeada de montes, vales, quintas, rios e uma típica população rural com as suas lendas, tradições e costumes, contribuiu para Rosa formar a ideia base para o edifício. Suas terras. No entanto, o cenário rural que serve de espaço geográfico para o desenvolvimento de sua narrativa não o posiciona como um escritor puramente regionalista, limitando-se a representar os espaços do interior de Minas Gerais. Como o próprio escritor afirma, em uma das entrevistas que concedeu, todos os meus livros são simples tentativas de cercar e mergulhar um pouco no mistério do universo. Essa tentativa de explorar e decifrar o mistério cósmico coloca o espaço físico descrito em obras como O Grande Sertão, veredas a serviço da exploração das dimensões filosóficas e psicológicas da condição humana, conferindo à obra um caráter universal. Os conflitos, tensões, angústias, ou seja, as dimensões psicológicas, sociológicas e antropológicas que as personagens abarcam, colocam-nas no plano da universalidade. Essa tentativa de configurar enredos universalistas é auxiliada pela linguagem, que se torna um recurso altamente expressivo. Nas palavras do próprio autor, a linguagem é a única porta para o infinito e Guimarães Rosa agiu como um verdadeiro arqueólogo linguístico com a intenção de entrar por esta porta. Em suas incursões pelos sertões, como quando acompanhou a comitiva de gado de Manuelzão, personagem real transposto para a literatura no conto Manuelzão e Miguelim, presente na obra Corpo de Baile, 1956, fez inúmeros apontamentos de expressões, conceitos, ditos típicos das pessoas que encontra em suas andanças pelo interior da terra. O aspecto linguístico confere autenticidade às caracterizações dos personagens de Guimarães Rosa, que se aproximam da realidade daqueles homens e mulheres do interior. O próprio escritor afirma que todos os meus personagens existem. São as criaturas de Minas, jagunços, vagabundos, fazendeiros, convênios de Deus e do diabo, meninos pobres, mulheres bonitas. Suas obras publicadas em vida foram: Sagarana, 1946. Corpo de Balé, 1956. Grandes Sertões, Veredas, 1956. Primeiras Histórias, 1962. Tutameia, Terceira História, 1967. E suas obras póstumas são Estas Histórias, 1969. Salve, Palavra, 1970. Magma, 1997, livro de poemas, embora escrita em 1936, esta obra não foi publicada como livro até póstumamente, em 1997.
O livro de contos, Saragana, foi publicado em 1946. É a primeira obra publicada do escritor Guimarães Rosa. É composto por 9 contos, em cada um dos quais é contada a realidade do sertão e do sertanejo. Sagarana é uma palavra composta em que saga vem de mitos germânicos e rana é um sufixo tupi-guarani que significa semelhante, semelhante. Em 1963, Guimarães Rosa foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras e foi o terceiro titular da cadeira número 2. No entanto, sua posse só ocorreu em 16 de novembro de 1967. Tragicamente, ele estava em sua posse 3 dias depois. Ele sofreu um ataque cardíaco que terminou em sua morte. Guimarães Rosa, considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, trouxe para a literatura palavras, expressões, ditos populares, aforismos muitas vezes conhecidos apenas no interior, onde o autor viajava a cavalo para se munir de conhecimentos e costumes familiares sertanejos.